Olá, boa noite, graça e paz. Mais uma vez aqui na presença de Deus. Ontem teve um imprevisto que eu não consegui enviar o meu vídeo de ontem, mas hoje, se Deus quiser, eu vou conseguir. Agradecendo a Deus pela sua vida, por você que vai me ouvir nesta noite, por você que vai se inscrever, que você que já se inscreveu, você que curtiu, que deu um like, um joia, tá? Eu sou grata a Deus aí pela sua vida, de você estar me ajudando a levar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, hoje eu vou trazer a leitura da palavra de Deus que está no livro de Marcos 13. Amém? Glória a Deus. Então, ontem, antes de eu ir para a leitura da palavra, eu quero dirigir a Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho agora, meu Deus, me entregar no seu altar de graça, pedindo ao Senhor, meu Deus, que fale através de mim, através da minha boca, que o Senhor possa me usar, ó Deus, do jeito que o Senhor quiser, para passar a mensagem da tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, me capacita, me usa, para que eu possa, meu Deus, falar verdadeiramente e somente a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Então, hoje aqui no livro de Marcos 13, vem falando sermão profético, o império, o sermão profético e o princípio de dores. Então eu gostaria que você nesta noite, meu amado ouvinte, meus seguidores, meus irmãos, que você prestasse bem atenção no que Jesus vai nos falar nesta noite. Amém? E saindo ele do templo, disse-lhes uns dos seus discípulos: Mestre, olha que pedra e que edifício. E respondendo Jesus, disse-lhes: Veis estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhes perguntaram, em particular: Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá, quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus respondeu-lhes, começou a dizer: Olha, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares. Haverá fome, isso será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e serei açoitado e serei apresentado ante os governadores e reis, por amor de mim, para que lhes servis de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas que vos for dado naquela hora. Isso falei, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo.
e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho. Levantará-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecido por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Então, meus amados ouvintes, irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara. E ele diz, aqui no versículo 2, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. E essa pergunta foi, respondendo Jesus, disse-lhes, veis entre os grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém? Então, a gente está vendo hoje muitas construções, muitos edifícios, muitas coisas, muito isso, muito aquilo. Mas segundo a palavra, segundo Jesus está nos dizendo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago, João e André lhes perguntaram, em particular, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todos eles estiverem para se cumprir. E Jesus respondeu-lhes e começou a dizer, olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, que nós possamos ficarmos atentos, porque vai surgir como os falsos profetas, os falsos Cristo, dizendo que é Cristo, mas não é, é falso. E se possível, eles vão enganar até os mesmos escolhidos de Deus. Por isso que nós temos que ficarmos atentos, os nossos olhos voltados para a palavra de Deus. Ele diz aqui no versículo 4, diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus respondeu-lhes, começou a dizer, olha, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quando ouvires guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então, eu acredito, mediante a palavra de Deus, que nós estamos aí no princípio das dores, porque tudo isso já está acontecendo, fome, peste, guerra, rumores de guerra. Então, tudo isso já está acontecendo. E aqui no versículo 7, ele vem nos dizendo, quando ouvires guerras, aí eu já li, né? Quando ouvires de guerras, rumores de guerra, não vos ficais perturbareis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares. Haverá fome, isso será o princípio das dores. Então, já nós estamos nos princípios das dores, porque nós já estamos vendo fome, peste, guerra, terremoto, tudo isso já está acontecendo. Então, já é o princípio das dores, né? E aqui mais na frente, ele vem nos dizendo no versículo 8, levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e haverá fome. Isso será o princípio das dores. Olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e aos sinagogas
entregarão aos concílios e às sinagogas, e serei açoitado, serei apresentado ante os governadores e rei, por amor de mim, lhe servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Então, nós estamos vendo tudo isso acontecendo, mas o que importa é que o evangelho tem que ser pregado em todas as nações. Aqui no versículo 12, ele diz: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, levantará-se-ão aos filhos contra os pais, e farão morrer. E serei aborrecido por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus, ele vem nos falando nesta noite que nós devemos ficarmos atentos, porque nós já está nos princípios das dores. É fome, é peste, é guerra, é terremotos, né? Filho contra pai, pai contra filho. Então, tudo isso já está se cumprindo. Tudo isso já está acontecendo no mundo. Então, é para que nós possamos ficarmos atentos com todos esses sinais que estão acontecendo. Mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então, quando a palavra de Deus ela for pregada a todas as nações, que não tiver mais ninguém que não tenha ouvido o evangelho da graça, o evangelho da salvação, aí eu acredito que aí Jesus virá. Então, que nós possamos ficar atentos, porque Jesus está falando conosco. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, levantará-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Tudo já está se cumprindo. Nós estamos vendo barbaridade acontecendo, de pai matando filho, de filho matando os pais. Então, isso é o princípio das dores. Que nós possamos ficarmos atentos, né, à palavra de Deus, e vamos colocar a nossa vida no altar de Cristo. Porque Ele é quem nos vai dar, é quem nos dá a salvação. Ele quem nos dá a salvação. E Ele deixa aqui para nós ficar atentos, para que quando nós já estamos vendo tudo isso acontecendo, para que nós possamos saber que nós já estamos vivendo o princípio das dores. Mas ainda não é o fim. Eu acredito, mediante a palavra de Deus, que o fim só vai acontecer quando o evangelho da graça, o evangelho da salvação, for pregado em todas as nações. Então, que nós possamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, olhar para nós mesmos. Mas olhai por nós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e aos sinagogas. E serei açoitados, serei apresentados ante governadores e rei, por amor de mim, por amor de Jesus, para que sirva de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Hoje, meus amados, eu acredito que o evangelho verdadeiro está sendo pregado. A palavra de Deus, ela está sendo pregada, porque por esses meios, né, de comunicação, internet, celular, vídeo, tudo, hoje a gente vê se falando da palavra de Deus. Mas eu ainda acredito que a verdadeira palavra de Deus ainda falta muitas pessoas para ouvir.
e saber que é verdadeiramente a palavra de Deus, que é verdadeiramente Deus que está falando com você. Então, nós devemos ficarmos com os nossos ouvidos bem atentos, nossos olhos fixos na palavra de Deus. Porque nós sabemos que nós já estamos no princípio das dores. Porque Jesus deixou escrito que tudo isso que já está acontecendo, fome, peste, guerra, terremoto, isso já é o princípio das dores. Que nós possamos ficar muito atentos a ouvir a palavra de Deus. Hoje, às vezes a pessoa não quer, não gostou do pregador, por exemplo, não gosta de quem está levando a palavra de Deus, não quer ouvir. Mas tome cuidado, porque aqui é a palavra de Deus que está falando com você. Deus nessa noite está me usando para passar a leitura desta palavra para você. E que você fique com seus ouvidos bem atentos, preste atenção, olha, ora, peça sabedoria para Deus, dê discernimento da palavra de Deus, porque nós temos que saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque vai vir pessoas dizendo, eu sou Cristo. Olha, Cristo está em tal lugar. Ou talvez qualquer uma outra igreja, não vai por aí, não é verdade, não entra nessa. Tá? Então olha para a palavra. Hoje tem muito oba-oba dentro do meio evangélico. Tem muito, digamos, falando muito de prosperidade, falando muito de cura, mas não está falando de salvação. E nós temos que falar da salvação. Nós temos que falar da salvação porque é a palavra de Deus quem nos fala. Que nós devemos estarmos preparados para quando Jesus voltar, encontrar-nos preparados para ter um encontro com Ele até as nuvens. Porque não é de qualquer maneira, meu amado ouvinte, minha irmã, meu irmão, que você vai entrar no céu. No céu não entra pecado. Então, tome cuidado, preste atenção. Olha, a palavra está aqui, Deus deixou escrito para você meditar, para você ler, para você examinar. Então, Ele não deixa ninguém confundido. A palavra de Deus não confunde ninguém. Quando você vê alguém falando, ai, tal igreja tem um Cristo, ou tal lugar, ou tem alguém numa praça, por exemplo, ali é Cristo. Não é. Não é. Não é. Porque ele diz aqui na palavra dele que muitos virão dizendo, eu sou Cristo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não é. São os falsos profetas e os falsos Cristo. Então nós devemos tomar os cuidados de quando olharmos para a palavra de Deus, saber que é Deus que está falando com você. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E eu acredito que você entendeu, né? A mensagem da palavra de Deus que está aqui, que foi lida aqui no livro de Marcos 13. Você também pode pegar a sua Bíblia aí e ler e meditar na palavra de Deus. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua mente, abra o seu coração, tá? Para Jesus entrar e fazer morada. Porque o seu corpo também é templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ter muito cuidado. Olhar para nós mesmos, pergunte para você o que você está fazendo, está agradando a Deus, a quem você está servindo e está agradando a Deus, será o verdadeiro Deus? Então, cuidado. Cuidado, porque existe várias denominações, várias seitas, várias coisas que falam de Deus, mas não é de Deus. Não é de Deus,
Você sabe por que não é de Deus, meu amado ouvinte? Porque até o diabo fala, mas não é de Deus. Deus é verdadeiro. Deus, ele é sincero. Ele tem poder de revelar a palavra dele para você, para mim também. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Vamos deixar de acreditar em muitas coisas, porque hoje a maioria das pessoas quer o dono, quer a cura, certo? Mas não quer o dono da cura. Então, para você ter cura, para você ter libertação, para você ter salvação, é só em Cristo Jesus. É só você entregar a sua vida para Ele. É só você trilhar os caminhos do Senhor. Amém? Então, eu peço muito a Deus aí por você estar ouvindo a palavra de Deus. Peço ao meu Deus que revele cada vez mais para mim a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Então, aleluia. Amanhã eu não vou estar gravando o vídeo, porque eu estou fazendo uns exames. Eu vou colocar um aparelho amanhã que não permite eu usar o celular. Mas depois de amanhã, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, estarei aqui outra vez, levando a mensagem, fazendo a leitura da palavra de Deus para todos vocês. Porque Jesus ama cada um de vocês, meus irmãos, meus ouvintes, meus seguidores. Jesus ama cada um de vocês e Ele quer salvar cada um. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Que você tenha aí uma noite abençoada, que você possa dormir com a paz de Deus na sua vida. E nessa noite eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus abrir a sua mente, os seus olhos, seu coração, deixar Jesus entrar, deixar Jesus falar com você, deixar que você possa ouvir a voz de Jesus falando com você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho agora, meu Deus, nesta noite. Eu quero, meu Deus, agradecer-te, ó Deus, por todas as leituras, Pai, da Tua Palavra, que já foi levada, que os meus amigos ouviram através de mim. Que eu tenho certeza, ó Pai, que a Tua Palavra, ela não volta vazia. A Tua Palavra, Pai, ela é uma palavra verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, ela renova a cada manhã, Pai. Por isso, ó Deus, é que eu peço ao Senhor, abra os olhos dos meus ouvintes, dos meus seguidores, dos meus irmãos, os ouvidos, para que eles possam, ó Deus, ficar atentos à sua voz, à sua palavra, como o Senhor nos disse nessa noite, que tem falsos cristos, mas que o Senhor não nos deixe, Jesus, a gente olhar para esse lado, olhar só para Ti, Jesus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para nos perdoar todos os nossos pecados e para nos dar vida e vida em abundância. Meu Deus, eu te peço nessa noite, se há alguém enfermo, que o Senhor leve a cura. Ó Pai, se estiver alguém, meu Deus, para fazer uma cirurgia, para passar por um processo de tratamento, que o Senhor esteja junto, meu Pai, usando os médicos, enfermeiros, os medicamentos, ó Deus, para que essa pessoa, Senhor, possa receber a cura, meu Deus, através de Ti, Pai. Senhor, abre porta de emprego para aquele que está desempregado. Senhor, dê saúde àquele que estiver doente, Pai. Aquele que estiver cansado, fisicamente, espiritualmente. Oh, meu Deus, que o Senhor toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, levando embora, meu Deus, toda enfermidade, todo cansaço físico, Pai.
Meu Deus e meu Pai, eu te peço, ó Deus, nesta noite, Pai, que o Senhor me dê cada vez mais força, que o Senhor me capacite, ó Pai, para que eu possa, meu Deus, continuar, Senhor Deus, levando a leitura da Tua Palavra, Pai, para as pessoas, meu Deus, as pessoas que tenham fome, que tenham sede da Tua Palavra. Pai, nós estamos vendo muitas pessoas, Pai, indo embora sem ter um conserto com o Senhor. Senhor, que o Senhor usa, Pai, usa as pessoas, quem o Senhor quiser, para falar desta palavra, para falar da salvação. Meu Pai, eu te peço nesta noite, entra dos lares adentro, Pai. Leva, meu Deus, a tua voz, fale ao ouvido desses meus ouvintes, os meus seguidores, Pai, para que eles possam, meu Deus, ouvir o teu chamado, ouvir a tua voz e obedecer. Meu Deus e Pai, neste momento, meu Deus, eu te peço, Senhor, por a vida, Pai, de todos aqueles, ó Deus, que estão tristes, que estão abatidos, que o Senhor leva alegria, que o Senhor leva paz, que o Senhor dê força, dê ânimo, dê saúde. Meu Deus, eu peço a Ti, meu Deus, pela vida de meus filhos, de meus familiares, e que o Senhor, meu Deus, possa estar, meu Deus, revigorando as nossas forças, Pai, nos dando, Deus, sabedoria, discernimento da Sua palavra, Pai, que nós possamos ouvir a Sua voz. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradeço, Senhor, por todos os meus ouvintes, todos os meus irmãos, todos aqueles que já se inscreveram, todos aqueles, ó Pai, que está me ajudando, ó Deus, a levar essa palavra e compartilhando, ó Deus. Peço a Ti, meu Pai, que o Senhor abençoe a cada um dos meus ouvintes, meus irmãos, seguidores, que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, dando sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te dê uma boa noite, um bom sono, e que depois de amanhã, se Deus quiser, estarei aqui de volta, passando a mensagem da palavra de Deus para vocês. Então, fica com Deus, tenha uma boa noite, que Deus te abençoe, e até depois de amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite.